Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A gente vai cantar depois da mensagem, porque a mensagem tem a ver com tudo que tem sido falado aqui hoje. Hoje eu estou aqui nessa expressão a palavra do Senhor. E o título da palavra é Conhecendo a Vontade de Deus. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, o título dela fala assim, Conhecendo a Vontade de Deus. E eu estava pensando sobre isso porque é muito complicado a gente conhecer a vontade de Deus, 100%. 100%. Muitas vezes o Senhor não conta toda a história para a gente. É muito fácil a gente até ver as histórias dos patriarcas da Bíblia. Quando o Senhor chamou Abraão, né, na verdade, falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e eu vou te dar uma descendência. Mas o Senhor não contou para ele os percalços que ele ia passar. O Senhor não contou para ele que ele ia ter algumas guerras com o sobrinho dele, que ele ia ter um filho que não era da vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vida é assim, Deus te dá um comando e naquele comando você dá um passo. E você vai dando os passos e é um comando atrás do outro e conforme Deus vai te dando os comandos, você vai obedecendo meio que gradativamente, meio que passo por passo, meio que degrau por degrau. Nunca é tudo. O Senhor nunca conta a história toda, porque eu acho que se Ele contasse a gente ia desistir. Né? A gente ia desistir. Porque Ele ia falar assim, filho, olha, eu tenho um chamado para você, um ministério assim, pastoral, você vai fazer assim, vai estar, mas também vai ter isso. Aí você fala, então deixa, Deus, não quero não. Porque a gente só pensa nas coisas boas. E quando a gente fala de conhecer a vontade de Deus, o primeiro texto que eu quero ler, a Lucimar até citou aqui, é Romanos capítulo 12. A gente vai ler, eu vou ler ali com vocês. Romanos capítulo 12. Romanos 12 e o versículo 1 e o versículo 2, que é um texto que vocês conhecem muito bem, que nós sempre falamos, e eu acredito que é do conhecimento de todos. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vê esse texto, no primeiro versículo, Paulo está fazendo assim, um pedido muito rogo. Quando a pessoa coloca essa palavra, né, rogo, eu quero te pedir, mas eu quero te pedir pelo amor de Deus. Ele fala pela compaixão de Deus. Eu quero te pedir pelo amor de Deus. Ele traz assim aquela petição do fundo da alma. Quando a gente pede alguém, não faça mais isso pelo amor de Deus. Não entre mais por esse caminho, pelo amor de Deus. Ele está fazendo esse pedido assim com muita veemência, né? Rogo pela compaixão de Deus. O que ele está pedindo? Ele está pedindo algo que para a gente talvez seja um pouquinho difícil de entender. Ele fala assim, apresentei os nossos corpos em sacrifício. Para a gente é difícil de entender porque nós já estamos aqui no Ocidente, a nossa cultura não entende muito do que era o judaísmo. Mas quando a gente vai para a Antiga Aliança, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê como que acontecia para alguém receber o perdão pelos pecados. Tinha que se levar um animal para que o culpado fosse inocentado,
o inocente tinha que morrer. E esse inocente era um animal. E esse animal, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser limpinho. E dependendo do tamanho do pecado, esse animal também tinha um tamanho específico. Tinha pombinha, tinha rolinha, já viram na Bíblia, né? Pomba, rolinha, mas também tinha o cabrito, também tinha o bezerro. O bezerro é um filhote de boi, gente. E tinha também o touro. Dependendo do pecado, esses animais eram levados. O que acontecia? Aquele animal, a pessoa levava e botava a mão na cabeça, ele era degolado, e aquele animal era quem levava a culpa do pecado do outro, por um tempo. Por um tempo, aquele pecado era perdoado, era expiado, que é uma palavra que a gente usa muito na Bíblia, que veio muito na Bíblia, expiação pelo pecado. Então a gente, quando vem para a nova aliança, que não tem mais sacrifício, que não precisa mais trazer nenhum animal, imagina trazer a Maria. Imagina a Maria. Henrique ia ficar cheio de pecado. Trazer Maria, para quem não sabe, é a cachorrinha do casal. Imagina trazer meu moreno para morrer pelo meu pecado. Não é cachorro não, né? Que pena. Mas imagine você trazer aquele animal que você estimava para morrer pelos seus pecados. Quando Paulo traz esse entendimento, ele fala de sacrifício. Ele fala de um sacrifício que tem que ser entregue. Então, quando ele fala para a gente aqui que você precisa apresentar um pouco de vocês como sacrifício, não é qualquer sacrifício. Ele precisa ser vivo. Ninguém levava um sacrifício morto, gente. Ninguém levava um sacrifício defeituoso. Malaquias, inclusive, ele fala muito sobre isso. Que quando vocês vêm diante de mim, vocês trazem o que é manco. Vocês trazem o que é defeituoso. Quando vocês vão diante dos reis, dos governadores, vocês levam qualquer coisa. E Deus repreende realmente o povo lá em Malaquias. Porque esse sacrifício precisava ser vivo. Ele precisava ser santo e ele precisava ser agradável. É interessante que Paulo ele traz 3 etapas, né? Vivo, santo e agradável. No versículo 2, Lu, coloca para mim, lá no final, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente fala de conhecer a vontade de Deus, irmãos, não é uma coisa simples. Não é uma coisa que vem, que Deus fala assim, eis filho, eis que eu vou falar com você. Levanta. Não é uma coisa assim. É uma coisa que você vai crescendo. Assim como o sacrifício, ele é vivo, ele é santo, ele é agradável, ele precisa ter essas características para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na nossa vida, a gente, para conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus, é algo que vai precisar ser muito exercitado. Vou puxar o que a Lucimar falou aqui. Ela podia se desesperar. Por que ela podia se esperar? Todos os motivos. Com 2 alunos só para fazer corrida como ela faz. Ela tem uma casa, ela tem um filho adolescente. Contas que têm que ser pagas todo mês. Faturas que precisam ser pagas todo mês. E ela foi mandada embora porque a escola dela não está muito bem. Ela pode não receber nada. Ou pode demorar para receber a decisão. Qualquer um de nós ficaríamos desesperados. Mas quando a gente entende que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e a gente já fez o sacrifício de entregar nossas vidas diante do altar do Senhor, a gente descansa. E esse descansar, não é porque você vai ficar assim, eu estou preocupado com nada. Você até fica preocupado. Você até fica assim meio ansioso. Mas você sabe que Deus não vai te faltar. Você sabe que Deus vai estar na tua frente. Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vai falar sobre decisões. Então eu preciso falar hoje também sobre decisões. Existem algumas coisas que vão te levar a ser precipitados. Quando a gente não começa a ouvir a voz de Deus, a gente se precipita. A gente vê isso muito claro na Bíblia. A gente vai ler alguns textos aqui, mas a gente vê muito claro na Bíblia a história de novo de Abraão e de Sara. Estava demorando para o filho nascer. Pega Agar, a minha escrava, e eu vou suscitar descendentes através dela. E a gente sabe até hoje aonde essa história foi parar. Os piores inimigos de Israel vêm da nação árabe, que são os filhos de Ismael.
Então, decisões fora da vontade de Deus vai fazer com que a gente pague o preço que a gente não queria pagar. E é sobre isso que eu quero falar. A primeira frasezinha que eu coloquei aqui no meu tablet está escrito assim, ó: de boas intenções o inferno está cheio. Quem já ouviu esse ditado? Não é bíblico, não é nem provérbio da Bíblia não. Que o pessoal fala, não é provérbio não. É um ditado, mas que é muito verdadeiro. Às vezes a gente está aqui, a gente quer uma resposta de Deus, uma porta de emprego, a compra de uma casa, a compra de um carro, ou uma decisão simples de casa. Deus não falou nada, o que eu quero fazer? Eu quero tomar minhas próprias decisões e Deus sabe do meu coração. Quantas vezes a gente fala isso? A gente fala exatamente essa frase: ah, mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe de todas as coisas. Eu não posso esperar, mas eu tenho que tomar uma decisão. Só que de boas intenções o inferno está cheio. Para não ficar naquilo que eu estou falando, vamos ler a Bíblia? 2 Samuel 6, do versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro de Samuel 6, do 1 ao 7. Olha o que diz: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Olha que lindo, olha que lindo. E puseram a arca de Deus em um carro novo, lindo. Não foi qualquer carro, foi um carro novo. Davi teve esse cuidado de fazer tudo bonitinho, arrumadinho. Um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Olha que culto maravilhoso. Levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa estavam cultuando, gente. Festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumento de pau de faia, com também harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com sempre um culto, que coisa mais linda. Carros novos, a arca na carro, 2 vigias segurando ali, cuidando de tudo, um culto. Davi festejando, o povo dançando. Giga está cantando, e os anjos clamam, santo, toda a criação cantando lá. Lindo, tudo bonito, arrumadinho. E chegando a Eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Bom, poxa, gente, Deus não foi ruim aqui? Deus foi muito ruim. Davi preparou os carros novos, gente. Davi preparou um carro novo. Davi separou os músicos. 30.000 homens estavam lá. Separou os músicos. Chamou Paulinho, chamou Rafael, chamou Dudu, chamou Rogério, chamou todos os músicos. Tinha guitarra, tinha bateria, tinha violão, tinha tudo bonitinho. Os vocais tudo afinadinho, todo mundo cantando. Até que tropeçou Uzá com todo zelo, com todo carinho, Lúlia. Tentou segurar a arca e Deus ali fulminou Uzá. Davi ficou em conflito, porque de boas intenções o inferno está cheio. A arca era muito engraçada, era uma caixa grande, engraçada assim, né, gente, uma forma de falar. Mas era uma caixa grande, tinha 2 querubins em cima, e do lado da arca tinha argolas, que por dentro era madeira, por fora revestida de ouro. 2 aqui, porque ali se colocava uma madeira, e essa madeira era colocada para ser carregada no ombro, 2 sacerdotes, né, no carro novo. Tinha que ser carregado no ombro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para carregar no ombro. Davi, com toda a boa intenção, não procurou saber como que era. Sabe por quê? Deus trabalha debaixo de leis, Deus trabalha debaixo de mandamentos, Deus trabalha debaixo de princípios.
Não fique você pensando assim, fulano ali, indo pra caramba, faz tudo errado, para ser mais abençoado, eu vou chegar aqui, porque Deus trabalha com princípio, não se muda. Deus trabalha com princípio, Deus trabalha com leis, Ele deixou tudo organizado. Davi, com toda empolgação, Davi, música é assim, emotivo, música é uma tristeza, né? É emotivo, dá emoção, mas Deus não estava aqui. Davi ficou triste, ficou em crise, entrou em crise. A arca ficou lá na casa do Obed-Edom, Davi ficou em crise, aí foi buscar saber como que era assim. Não precisava de carro novo, precisava de fome, Deus mandou. E ele fez, continua lendo, que eu não quero falar que continuou, eu só quero falar das boas intenções que muitas vezes o nosso coração tem. O inferno está cheio, procure fazer a vontade de Deus para não pagar preço. Às vezes a gente está pagando preço por desobediência a Deus, mas Deus não perdoa, perdoa a igreja. Não estou trazendo essa palavra como um peso para dizer para você, já era, não tem mais jeito, Deus perdoa. Mas talvez existam consequências na nossa vida que sejam de falta de obediência ao Senhor, conhecendo a vontade do Senhor. A outra frase que eu criei, que eu botei aqui, né, no meu tablet, fala assim: por mais que tenhamos boas intenções, a vontade de Deus que prevalece. Eu já falei isso, né, vou falar de novo. Eu já paguei preço, eu e Dudu já pagamos preço por querer ajudar as pessoas. Pagamos um preço porque a pessoa estava passando necessidade. Eu e Dudu, nós conversamos, nós acertamos. Não foi porque eu emotiva ou porque Dudu quis fazer, não. Cristina, Dudu, vamos ajudar? Vamos, sem consultar o Senhor. E ajudamos. Pagamos um preço por ajudar. E quando fomos questionar Deus, por que a gente está passando por isso? Se a gente fez o que a tua palavra diz, acolher, ajudar. Porque o Senhor falou para a gente assim: eu não mandei vocês ajudar, sou eu que estou tratando. Sou eu que estou tratando, eu não mandei vocês ajudar. Vocês estão entendendo, igreja? Às vezes a gente entra em furada com a boa desculpa de que eu estou ajudando. A vontade de Deus vai prevalecer acima da minha vontade. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que Deus determinou. E eu separei um outro texto também que está aí, 2 Samuel mesmo, capítulo 7, que também é bem interessante. Por mais que tenhamos boa intenção, a vontade de Deus que vai prevalecer, a gente vai ler 2 Samuel 7, do 1 até o 4. E diz assim, e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, preste atenção, igreja, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai, olha só, Natã era quem, gente? Profeta, certo? E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Versículo 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, a gente não vai ler o restante, porque eu vou contar. Davi já tinha conseguido levar a arca, já tinha feito tudo, estava descansado, estava preocupado, porque a arca de Deus ficava numa cortina, e a casa dele era toda revestida, a casa dele era de cedro, era tudo bem bonito, e ele ficou preocupado, uma preocupação que eu acho que muito legítima, ele tinha condições para isso, e ele falou assim, falou para o profeta, a minha casa é tão bonita, eu moro numa casa tão... E a arca de Deus está num lugar com cortinas. Natã, levado pela emoção, profeta, tá, gente? Profeta. Ninguém se movia naquela época sem que o profeta desse uma ordem, porque o profeta era a boca de Deus. Natã, movido pela emoção, vai e faz tudo o que você tiver que fazer, porque o Senhor é contigo, sem que Deus tenha falado. Cuidado com profetadas. Cuidado com profetada, com palavras que parecem palavras de pessoas de Deus, porque Natã é um homem de Deus. Mas que Deus falou para ele na mesma noite, volta lá e fala que não, porque Davi não vai me construir uma casa, porque as mãos de Davi é suja de sangue. Ele não podia construir uma casa para o Senhor, porque as mãos dele estavam sujas de sangue.
Isso não trouxe nenhuma tristeza para Davi, não. Você continuar lendo a história, ele, muito pelo contrário, ele ficou feliz porque Deus deu uma promessa de que o filho dele faria. Ele ajuntou todo o possível para que, quando o filho dele fizesse, tivesse todo o material. Ele entendeu, mas Deus não quebra princípios. Natan olhou para Davi e falou: Davi é um homem de Deus, Davi é uma pessoa que pode. Falou para ele: não vai, que Deus é contigo. E Deus falou: não. Porque eu não quebro princípios. Então, cuidado com essas... Às vezes a gente é movido pelas nossas emoções, a gente quer tomar algumas decisões. Não tome... A gente que é mulher, a gente fala muito isso. Mulheres, para mulheres agora. Não tome decisões na época de TPM. Não tome decisões ou quando você está muito feliz, ou quando você está com muita raiva. Nenhuma dessas épocas, com TPM, ou muito feliz, ou com muita raiva, não tome... A gente vai tomar decisão. Dudu fala assim, a Cristina, ela cisma. Quando a Cristina cisma, não é a pastora não, é a Cristina. A pastora Ana direitinha. A pastora Ana ouve a voz de Deus. Mas a Cristina, ela cisma. E ela cisma que só nem eu me aguento. Quando eu cismo com alguma coisa, quando eu cismo que eu quero alguma coisa, só Deus para tirar do meu coração. E Ele tira. Às vezes a cisma é de Deus. Às vezes, muitas vezes, o que eu estou querendo é algo que Deus quer para a minha vida. E Ele vai abrindo os caminhos. Eu cismei esses tempos agora que eu quero comprar um fusquinha verde para mim. Só a luz me apoia. Mais ou menos. Porque tava de TPM, na luz. A TPM aí, a luz me apoia. Você me apoia, Evelyn? Aquele que você me mostrou, né? Mas aquele era caro. Então, porque aí, Paulinho, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Fusquinha não, tu vai ficar quebrada na rua e tu vai ficar ligando, minha gente, me ajuda, porque é isso que eu faço, né? Me ajuda, estou quebrada. Mas quando eu cismo, eu também sou uma mulher de Deus, amém, igreja? Como mulher de Deus, eu busco a presença de Deus, eu busco saber qual é a vontade de Deus, e tem muitas coisas que eu cismo que não é da vontade de Deus, e eu simplesmente, amém? O Fusquinha, ele ainda não disse nada não. Ele não falou nada do Fusquinha. Até tia Marli foi contra. Você é muito grande para ficar dentro do Fusquinha. Tia Marli. Tu é muito grande, você não vai nem caber no Fusquinha direito. Eu falei, ai, que decepção. Mas às vezes a gente tem isso, a gente cisma com o negócio, a gente acha que tem que ser, porque tem aquele pensamento assim que foi incutido em nós. Não, mas eu sou filha do rei. Você é filha do rei. Mas não é tudo que Deus, que você quer, é o que Deus quer para você. Tem coisas que Deus não quer para a gente, porque vai tirar a gente da presença de Deus, gente. É fato. Ah, mas por que Deus deu para Dudu e não deu para Lucimar? Porque Dudu vai administrar, sabe administrar, e Lucimar não. Deu para o Renato, mas não deu para a Magda. Porque o Renato vai saber administrar, está entendendo? Porque a gente entra nessas crises também. Mas por que deu para fulano e não deu para ciclano? Por que não me deu, Senhor? Porque Deus sabe, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Quando a gente leu lá no começo, a vontade de Deus, ela é boa. Olha como que é a ordem que Ele colocou lá. Boa, agradável, perfeita é a última. Primeiro é a vontade de Deus, ela é boa. Depois, você já vê que é boa, porque você vê que você não caiu no buraco, ela começa a se tornar agradável. Não é assim? Deus, o Senhor tinha razão. Tua vontade, ela é boa, é agradável, o Senhor tinha razão. Quando você entende todo completo, a plenitude de Deus, aí você vai entender realmente, a vontade de Deus é perfeita. Porque se eu tivesse passado naquele concurso, se eu tivesse comprado aquele carro, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, olha como que eu estaria hoje. Aí você entende, a vontade de Deus, ela é perfeita. E eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim, não, porque eu tenho que querer o melhor, porque a Bíblia diz que a gente vai comer o melhor dessa terra. O que é o melhor? Defina o que é o melhor. Porque para mim o que é melhor talvez seja diferente do que é melhor para o Henrique, que seja diferente do que é o melhor para o Paulo. Tem gente que, para mim o melhor é isso aqui.
E eu vou falar assim, não, para mim o melhor é isso aqui. Eu estou muito feliz com isso aqui. A vontade de Deus, ela é exatamente assim, não é o que você acha que é melhor ou melhor. É você entender o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é bom, é agradável. E no final você fala assim, Senhor, perfeito, encaixou. A cereja da uva, a cereja do bolo, da uva não, a cereja do bolo, porque eu entendi. Quando eu estava orando por esse processo que a gente viveu 8 anos, esse processo do meu pai, do inventário do meu pai, ele durou 8 anos. É pouco, perto de um inventário, né? Que tem inventário que dura uma vida inteira. 8 anos, e nesses 8 anos a gente pensou muita coisa. Conversamos muita coisa, nós tivemos muitas ideias. Muitas ideias. Vão fazer, vão acontecer, vão guardar, não vão fazer, não. E cada vez que eu ia naquele fórum era uma coisa, e no final, depois, quando estava pertinho de receber, a Maria, que era a outra, era a esposa do meu pai, faleceu, aí o processo volta para o final, tem que fazer todo o reconhecimento, e aquilo entrava num desespero danado, e eu falava, meu Deus, como assim? E tal. Quando estava perto de sair o dinheiro, e o dinheiro saiu meio que fragmentado, o Senhor foi dando toda a direção para a gente do que era. E aqueles planos que nós tínhamos antes, todos eles foram frustrados. Todos os planos que nós fizemos, eu e Dudu, né, como casal, vamos fazer assim, vamos fazer assado, todos foram frustrados. E o que Deus quis, prevaleceu. E hoje, sem peso nenhum, não tem um tostão furado do dinheiro. Feliz, porque o que Deus deu direção, vocês estão entendendo, igreja? Poderia guardar, poderia viajar o mundo inteiro? Poderia, não estaria pecando. Está entendendo? Poderia viajar o mundo inteiro, poderia pegar o dinheiro, foi um dinheiro bom, viajar o mundo inteiro. Tchau, igreja. Tchau, família. Estou indo lá para Zoroba, umas férias aí de 6 meses. Poderia, mas o Senhor nos deu uma direção certinha. E tudo que Deus deu, gente, foi tudo debaixo da bênção de Deus. Tudo. A casa, né, Luli? A gente foi ver várias casas, várias situações, e Deus foi dando tudo direitinho. E é tão bom, aí que eu falo para vocês que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Porque é tão bom quando você está no centro da vontade de Deus, te traz uma paz muito grande. Queiram conhecer a vontade de Deus. Tem uma outra questão que eu quero falar aqui. Fazer a vontade de Deus vai te custar. Preste atenção. Fazer a vontade de Deus vai nos custar. O texto que eu separei é Samuel também, mas é 1 Samuel 15. A gente vai ler do 3 ao 9. Primeiro livro de Samuel 15, 3 ao 9. Diz assim, olha. Vai agora, uma ordem que o Senhor deu para Saul. Olha só. Vai, pois, agora e fere, a Luli fala muito dessa palavra, sempre lembro dela, a Ameleque. Destrói olha, presta atenção, a ordem que Deus deu. Destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscada no vale, até aí tudo bem. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua, juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. Olha agora. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas
e dar da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Só até aí que eu vou acabar de contar a história. Deus deu uma ordem muito clara: vocês vão lá, destrói tudo, mata todo mundo, até as crianças, os animais, tudo, mata tudo, mata tudo. Saul foi, reuniu o povo, reservou os queneus. Os queneus são aquele pessoal da Jaé, que matou com a estaca, ela era dos queneus. A gente fala que ela é meia nordestina, né? Livrou o povo que tinha uma aliança com coisa, fez tudo direitinho, mas no final poupou Agag, que a Luli sempre prega sobre isso. Ela fala que Agag o Amã lá de Esté é da descendência de Agag. Lá na frente, 500 anos depois, a conta chega. E ainda pior, o melhor das ovelhas, das vacas, para guardar como um sacrifício ao Senhor. Quando Samuel chega lá e fala assim: você fez o que Deus mandou? Fiz. Mas por que eu estou ouvindo barulho de bicho, né? Por que eu estou ouvindo mugido? Estou ouvindo... porque eu quis agradar ao Senhor, porque eu quis oferecer uma oferta ao Senhor. E ali, gente, a partir dali, tem toda a história em si, mas a partir dali, Deus rejeitou Saul. Não só rejeitou Saul, como Deus deu ordem a um espírito maligno para atormentar Saul. Não só ele foi rejeitado e foi atormentado, como ele foi rejeitado do trono. Deus já estava levantando Davi como sucessor de Saul, por causa de uma coisa simples, uma ordem que Deus deu e devia ser obedecida. A vontade de Deus vai me custar e vai te custar. Muitas vezes você, para tomar a decisão que Deus está mandando, você talvez vai abrir mão de amizade, você vai talvez abrir mão de alguns lugares, talvez você vai ter que abrir mão de algumas situações, porque a vontade de Deus vai me custar e vai te custar. Mas o que vocês acham melhor? Fazer a vontade de Deus ou ser rejeitado por Deus? Ou Deus permitir que um demônio venha te perturbar? Porque foi isso que aconteceu com Saul. Por desobedecer, por não ouvir, e não só ouvir, que ele ouviu muito bem, mas por não querer dar dar ouvidos à voz de Deus. E a gente vê essas histórias aqui na Bíblia, a gente acha que a história está aqui só para ser contada sobre pessoas lá do passado. Essas histórias estão aqui para serem contadas, para que sirva de exemplo para nós. Deus, Ele quer nos falar, Deus quer nos instruir, para que venhamos a tomar as nossas decisões debaixo da vontade de Deus. O sacrifício, ele é vivo, ele é santo, ele é agradável. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E ela vai te custar. Às vezes, essa semana foi tão engraçada, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar não, para tudo. Eu trabalho muito porque eu não falo não. E como as voltas às aulas eu tive muito trabalho e eu estou sem o trabalho do Rafael, né? Eu estou tendo que fazer um trabalho que o Rafael agora está trabalhando, e eu estou tendo que fazer uns trabalhos, eu estou meio enrolada. E 3 pessoas entraram em contato comigo dizendo assim: tem como você fazer para amanhã? E quantas vezes já fiz, Lu? Dá, faço. Quantas vezes? Viro noite para agradar. E para 3 pessoas eu falei assim: não, querida, não tem como. Aí Dudu ficou assim: bonitinha. Bonitinha. Mas só Deus sabe como é difícil para mim dizer não. Né, Luli? Luli, bate aqui, Luli. Bate aqui, Luli. Que a Luli é minha gêmea nessas partes. Como é difícil dizer não. E quantas vezes a gente, por não querer dizer não, a gente desagrada a Deus. Não é verdade, Luli? Quantas vezes a gente, para querer agradar as pessoas, a gente prefere agradar as pessoas para não desagradar. E acaba desagradando a Deus. O que é melhor? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Pedro fala isso. Porque importa para mim agradar a Deus do que aos homens. E a gente às vezes está aí pagando um preço muito pesado, por querer fazer as coisas da nossa própria maneira, da nossa própria vontade. Mas a minha palavra,
conclusão nessa palavra, igreja. Não estou dizendo para vocês que tomando todas as decisões em Deus, a gente não vai sofrer. Vai sofrer, porque fazer a vontade de Deus custa. Mas é maravilhoso, porque não traz nenhum sentimento de culpa. Quando você está sofrendo, porque é normal, somos perseguidos, porque somos caluniados e tantas outras coisas, mas você está no centro da vontade de Deus, não tem nenhum sentimento de culpa no teu coração. Mas também eu estou passando por isso porque eu tomei aquela decisão errada. Não tem isso. Que a gente sofra fazendo a vontade de Deus, do que sofrer por não estar no centro da vontade de Deus. E debaixo dessa palavra a gente vai cantar esse louvor que, se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Que a nossa vontade morra, que a nossa vontade morra e que a vontade de Deus prevaleça na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus.